Caras irmãs, caros irmãos, nós gostaríamos de começar a reflexão sobre o reino de Deus, lembrando que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no seu capítulo 3, nos conta que Jesus recebeu a pleiade de espíritos sofredores e infelizes que vieram do sistema de capela para reencarnar nesse mundo, ajudando a que o nosso aperfeiçoamento corresse de uma forma mais rápida. E quando Jesus os recebeu carinhosamente, ele prometeu a todos os irmãos que desse orbe vinham, que ele estaria conosco um dia, convivendo aqui no planeta Terra. E a raça adâmica, esses irmãos que vieram de capela, guardaram essa lembrança e, periodicamente, Jesus Cristo sempre enviou algum mensageiro para que lembrasse a todos nós dessa promessa. E é por isso que os livros sagrados, o Antigo Testamento especialmente, vai nos trazer sempre esse relato da vinda do Messias. O Messias que é o rei do tempo messiânico. Então encontraremos, para nós citarmos, por exemplo, no livro Crônicas, que é um livro, provavelmente, imagino os historiadores, escrito depois que o povo judeu se libertou da Babilônia, em que a preocupação do autor foi resgatar todos os acontecimentos históricos que houveram com esse povo judeu, desde Adão até Salomão, que era filho de Davi. E nesse livro, Crônicas, especialmente no capítulo 17 do primeiro livro, lá reza que o profeta Natã, ou através do profeta Natã, Deus prometeu ao rei Davi que da sua descendência seria escolhido um dos filhos e esse filho estabeleceria o reino de Deus sobre a terra. Deus teria dito, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Vejam que interessante que Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele vai se utilizar de 17 versículos do primeiro capítulo para exatamente estabelecer a descendência de Jesus e ligá-lo a Davi. Também encontramos no livro de Daniel, que é um livro escrito bem depois da época do rei Davi, que viveu mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então, entre um episódio do rei Davi e a vida de Daniel, nós temos aproximadamente 400 anos. Nesse livro, que são basicamente as histórias da vida desse profeta Daniel e mais 4 profecias, lá também Daniel vai registrar essa promessa, quando no capítulo 2, no capítulo 7, ele diz: o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Seu domínio será eterno, nunca cessará e jamais será destruído. Então esse pensamento da vinda do Messias, que seria o rei desse tempo messiânico, estabeleceria o reino de Deus, ele vem na nossa memória de há muito tempo. Mas quando Jesus esteve conosco e falou do reino de Deus, Marcos, no capítulo 4, registrou as seguintes palavras: o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. A semente brota e cresce, sem ele o perceber. A terra, por si mesma, produz. Vejam que esse ensinamento de Jesus foge muito à possibilidade de um reino material, como nós então entendíamos um reino, um rei que poderia estar conosco. E mesmo Jesus, quando foi perguntado por Pilatos no interrogatório antes da crucificação, quando ele interrogou Jesus se ele era rei dos judeus, a resposta de Jesus foi: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Então Jesus deixa claro que esse reino de Deus não é o reino que nós imaginamos do ponto de vista histórico dos reinos que a gente já conhecia. E para nos trazer uma ideia mais exata disso, Humberto de Campos, num livro que chama-se Boa Nova,
nos traz um relato, no capítulo 3, que ele chama Primeiras Pregações, onde então ele aborda os primeiros momentos da vida messiânica de Jesus. Ele nos conta então que nos primeiros dias do ano 30, quando Jesus pressentia o início da sua vida pública, sua primeira providência é sair de Nazaré, onde morava com a sua família, e realizar uma viagem até o deserto da Judéia. Deserto esse que ficava a oeste de Jerusalém, aproximadamente 30 ou 35 quilômetros, e que estava distante 150 quilômetros de Nazaré. As viagens na época eram viagens feitas a pé, e portanto, certamente, Jesus levou vários dias realizando essa viagem. No deserto, seu objetivo era encontrar com João Batista, porque João Batista tinha o hábito de ir para o deserto, tanto para fazer jejum, quanto para fazer as suas meditações e se preparar para as suas tarefas, seus obstáculos. Então, nessa penitência, ele adquiria o vigor espiritual necessário a cumprir os seus desígnios. E então, Humberto de Campos nos conta que Jesus esteve lá com João Batista, reunido, para que eles traçassem um plano comum de como começaria a tarefa de Jesus. Depois, saindo do deserto, após alguns dias, ele foi para Jericó, que ficava próximo, uns 24 quilômetros de Jerusalém, e era uma cidade onde as águas, as plantas, faziam com que Jericó fosse praticamente um oásis naquele lugar tão próximo do deserto, que era tão árido. E posteriormente, então, empreendeu Jesus a viagem a Jerusalém, e lá repousou. Quando Jesus, no outro dia, levantou-se, ele foi até o templo que nós conhecemos por Templo de Salomão, que nós sabemos que Davi teve a intenção de construir esse templo 1000 anos antes de Cristo, mas, aconselhado pelo profeta Natã, ele deixou tudo pronto para que Salomão, seu filho, construísse, quando ele então assumiu o reinado. Esse templo foi destruído, foi reconstruído aproximadamente 500 anos antes de Cristo, e novamente foi destruído por Nabucodonosor II, quando esse invadiu e conquistou Israel. E, portanto, ele só voltou a ser reconstruído 18 anos antes de Cristo por Herodes. Herodes, que era o rei dos judeus, embora estivesse submetido à autoridade romana, e que, como era um homem que não era bem quisto pelo povo, desejava, ao reconstruir o templo, procurar agraciar esse povo de alguma forma que se tornasse um pouco mais bem quisto. Ele levou, depois na era cristã, ainda mais 65 anos para concluir a obra. 5 anos depois, o templo foi totalmente destruído novamente. E Jesus se colocou sentado na frente do templo a observar. Diz Humberto que ele ia até Jerusalém, ia até o templo, com o desejo e na esperança de colher algum valor entre aqueles homens que representavam o que havia de mais sagrado ou o que havia de mais intelectual do povo judeu, para que ele pudesse, dali colhendo algum valor, edificar o reino de Deus. Embora a gente saiba que as probabilidades eram pequenas, porque onde a hierarquia de cargos fala mais alto, onde as pessoas se movimentam mais pelos cargos e pelas vaidades, dificilmente nós conseguimos obter maiores colheitas espirituais. E Jesus ali sentado chamou a atenção de um grupo de sacerdotes e pensadores que, ociosos, estavam ali a conversar também na entrada do templo. A maioria não lhe deu importância, embora não tivesse como notar Jesus. Nós imaginamos que Jesus não passava desapercebido a ninguém, não só pela sua aparência física, que deveria ser muito bela, mas também, certamente, pela sua atmosfera fluídica, para utilizar as palavras que Allan Kardec utiliza na Gênese, no capítulo 14, quando fala dos fluidos, ou da sua aura, como prefere chamar André Luiz. Mas um, especialmente desse sacerdote, resolveu interpelar Jesus, e aproximando-se, sendo ele Hanã, o juiz que mais tarde seria o juiz inclemente da condenação de Jesus, dirigiu a seguinte pergunta a Jesus:
Galileu, que fazes na cidade? Vejam que essa pergunta precisa ser entendida e melhor explicada. Primeiro chama ele Jesus de Galileu, porque eles estavam na Judéia. Naquela época o reino de Israel tinha ao norte a Galileia, a Samaria ao centro e a Judéia ao sul. E os galileus, como de um modo geral todos os judeus, eles viajavam pelo menos uma vez ao ano até o templo. Então era comum essa cidade receber os judeus peregrinos que ali vinham cumprir essa obrigação. E os galileus tinham um modo próprio de vestir, usavam o cabelo repartido ao meio, cortado à altura dos ombros, a barba longa, então era fácil se notar na Judéia quando lá estava um galileu. E a pergunta de que faz na cidade denotava que ele tinha certeza que era um visitante. Mas essa pergunta também nós poderíamos fazer quando nós estamos na presença de Jesus, porque nós sabemos que Jesus nos prometeu que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria conosco. Então talvez nós também devêssemos pensar por que Jesus está conosco quando nós estamos reunidos em seu nome. A pergunta que faz na cidade, Jesus dá uma resposta que surpreende muito Haná, porque ele diz: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Haná ficou surpreso. Primeiro porque ele interpelou o Galileu, esperando que fosse mais um daqueles que habitavam aquela região, que era muito simples, agrícola, onde os homens eram tidos como pessoas de pouca intelectualidade, pouca capacidade de se exprimir, de pensar. Então ele imaginou uma pergunta muito vulgar, e Jesus, ao colocar uma resposta elaborada, firme, decidida, com autoridade, e falando da fundação do reino de Deus, surpreendeu muito Haná. Para ele, a resposta não servia. E então ele se interroga: reino de Deus? E que tu pensas que venha a ser isso? E aí, Jesus dá a resposta que nós melhor queremos explorar na noite de hoje. Jesus diz: esse reino é obra divina no coração dos homens. Essa resposta precisa ser duplamente analisada. Primeiro, nós temos a questão de que reino de Deus, a construção do reino de Deus, nas palavras de Jesus, é uma obra de Deus, divina. E segundo, que é no coração dos homens. Começamos pela segunda expressão de que o reino de Deus tem que ser construído no coração dos homens. Nós espíritas, com tudo que já aprendemos da doutrina, com tudo que temos nos debruçado, muitas vezes ainda não temos isso claro na nossa mente. Quando nós divisamos um mundo novo, um mundo de transição, nós imaginamos que seremos felizes porque o mundo à nossa volta vai mudar. As pessoas que conviverão com nós serão melhores. Reencarnarão aqui vários espíritos bons que farão o mundo ser melhor. Então nós olhamos e imaginamos que o reino de Deus vai se instalar fora de nós, no nosso meio, aonde nós vivemos. Também por vezes nós ansiamos reencarnar, sabedores que somos, que a Terra, no nosso sistema, é ainda um dos mundos mais atrasados. Nós então imaginamos que seria muito bom nós irmos para um mundo melhor. Um mundo em que nós tivéssemos mais sossego, mais tranquilidade e mais paz. Mas o que Jesus vem nos afirmar é que isso é um pensamento ilusório. Os primeiros cristãos, ou diria com mais propriedade, talvez os católicos, colocaram o reino de Deus no céu. E nós espíritas muitas vezes colocamos também em algum lugar onde exista um lar, onde exista uma determinada região, onde a gente possa viver em tranquilidade. Mas Jesus vem nos dizer que o reino de Deus tem que ser construído internamente, dentro de nós. E aí nós nos remetemos a pensar em todos aqueles espíritos que nós entendemos que já estão mais evoluídos, um pouco à nossa frente, e percebemos que mesmo com todas as dificuldades que eles vivem,
a felicidade e a alegria deles nos faz perceber que eles já vivem no reino de Deus. Que eles constroem em volta de si um campo energético em que eles vivem, onde a sua felicidade é absoluta. E conseguimos também perceber que alguns deles, como é o caso de Bezerra de Menezes, quando conquistam a possibilidade de reencarnar num mundo melhor, preferem ficar aqui com seus entes amados, porque sabem que lá eles serão tão felizes quanto aqui eles o são, porque eles têm o reino dentro de si. Então nós começamos a entender que não importa onde a gente viva, não importa as pessoas com quem a gente convive, não importa a situação financeira, econômica, social que nós estejamos vivendo, não importa as provações, as expiações, os obstáculos, as dificuldades, se nós construirmos no nosso coração o reino de Deus, nós seremos os bem-aventurados que Jesus falou no Sermão do Monte. E a segunda parte que também nos surpreende é quando Jesus diz que é uma obra divina. Porque a gente sempre imagina que a obra de melhoramento, de aperfeiçoamento nosso, é uma obra que nós podemos conduzir ao nosso tempo, que nós podemos fazer quando nós decidimos fazê-la. E essa afirmação de Jesus de que é uma obra divina, ela desmistifica essa nossa crença. E nós pensamos muito sobre esse assunto. Como é que essa construção dentro de mim é feita por Deus e não por mim? Se eu sei que eu preciso ter pensamentos retos, se eu sei que eu preciso da vontade para me melhorar. E um dia, lendo um artigo de uma articulista do site da FEB, que é a Marta Antunes de Moura, eu li um comentário dela onde ela dizia que a provação é o espírito colocado em situação que o afasta do estado de inércia. Eu achei aquela colocação meio descabida, meio sem lógica. E comecei a pesquisar e descobri que a Marta era doutora em física. E daí eu disse, bom, ela está falando em inércia porque é a área dela, né? É a área de estudos dela. Então, como a gente diz, ela está puxando a brasa para o seu assado. E por um tempo permaneci nessa ideia de que essa afirmação de que a provação é quando nós somos colocados em situações que nos afastam do estado de inércia, permaneceu comigo. Um dia eu estava prestando melhor atenção na leitura do Consolador, e na questão 246, eu li que a provação é a luta que ensina o discípulo, rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E aí eu relacionei as duas afirmações. E comecei a pensar, ora, o que é um espírito rebelde? O espírito rebelde é um espírito que está em movimento contrário ao seu aperfeiçoamento. É um espírito que não quer cumprir os desígnios de Deus. O espírito preguiçoso é o espírito que está parado, né? Ele está em estado sem movimento. E daí eu me lembrei da colocação da Marta e fiquei pensando, ora, o que é aprovação? Aprovação é alguma coisa que vai fazer que o rebelde repense o sentido do seu movimento. Para onde ele está indo? É alguma coisa que Deus coloca em nossa vida para que a gente pare de ir para o lado errado e comece a ir para o lado certo. E o preguiçoso, ele é aquele que a aprovação serve para colocar ele em movimento, porque ele está parado. Então, realmente, eu concluí que ela tinha razão. E aí eu consegui entender também por que é uma obra de Deus. Porque nós temos o livre-arbítrio de optar por construirmos o reino de Deus. Mas quando nós não aceitamos construir, Deus providencia para nós as dificuldades, os obstáculos, a provação, para que nós saiamos do nosso estado de inércia. Para que nós mudemos o sentido dos movimentos que estamos realizando em nossa vida, ou para que nós saiamos do estado estacionário em que nos encontramos. Voltando ao diálogo de Hanan com Jesus, a essa altura Hanan já estava meio incomodado. Com as respostas que Jesus lhe oferecia, elas eram, para ele que se considerava um homem sábio, quase impossível de entender, porque eram afirmações que exigiriam deles grandes meditações.
Então ele respondeu já em tom de ironia: obra divina em tuas mãos? Como que pretendes levar essa empresa avante? Quais são teus seguidores, companheiros? Acaso você terá conquistado o apoio de algum príncipe, ilustre, nobre e desconhecido, para auxiliar-te na execução dos teus planos? Jesus então responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E todos os lugares do nosso planeta estão sendo convidados para Jesus para fazerem fileiras no seu trabalho e na sua obra de construção do reino de Deus. Responde Hanan: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que é esse o material da tua edificação. E já que pretende realizar uma obra divina, eu te pergunto, tu já viste alguma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? Jesus lhe responde: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o sentimento, e nenhum cinzel superior ao da boa vontade. Os dois falam agora numa linguagem figurada. Hanan quer dizer, para fazer o reino de Deus, você teria que ser um artista que esculpisse um mármore. Porque as boas obras são feitas de material nobre. E você está querendo fazer a sua obra com barro, que é um material de menos importância. Mas Jesus diz que o mármore que ele quer usar é o do sentimento. O sentimento que nós carregamos dentro de nós. E que o cinzel, que é a lâmina, que aquele que esculpe usa para lapidar o mármore e transformar ele na obra bonita, formosa, é o da boa vontade. Nos dando a entender que a construção do reino de Deus dentro de nós, ela depende de nós utilizarmos a boa vontade para trabalhar os nossos sentimentos, os tornando cada vez mais belo. O Hanan já realmente estava irritado e disse: conheces Roma ou Atenas? Porque um homem que não conhece Roma e Atenas, na visão dele, certamente seria um ignorante. Roma, o centro do poder, o centro do domínio de toda a civilização conhecida em volta do Mediterrâneo. E Atenas, com a sua herança filosófica, com seus grandes mestres. Se Jesus não conhecesse nenhum dos dois, certamente seria um homem desqualificado para a tarefa. Jesus responde: conheço o amor e a verdade. Porque o amor e a verdade são eternos. Eles não mudam, não perecem, não sofrem a ação do tempo. Onde está a Roma antiga, se não em poucos escombros que sobram para contar a sua história? Onde está Atenas, com seus maravilhosos templos, que foram destruídos, cujas únicas lembranças são algumas colunas em pé, mas o amor e a verdade, esse sim permanece. Então Hanan diz: mas pelo menos tu tem então ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus responde: sei qual é a vontade do meu Pai que está no céu. E se nós, que também conhecemos a vontade do Pai, cumpríssemos a lei divina, a lei que Deus instituiu para nós, nós não precisaríamos de nenhuma legislação adicional, de nenhum código adicional. O sacerdote irritado virou as costas a Jesus, como se ele não merecesse importância. E Jesus, no dia seguinte, então, reconhecendo que no templo não encontraria nenhum recurso, me mandou de volta em viagem a Nazaré. No dia seguinte pousou em Canaã e foi até Cafarnaum. Em Cafarnaum, pela manhã, se dirigiu para a praia, onde um grupo pequeno de pescadores realizava a sua pesca, tirando as redes e cantando uma canção antiga e simples. Parecia que ele procurava alguém. E aí nós perguntamos: será que Jesus procurava alguém desconhecido? Será que Jesus estava em Cafarnaum à busca de um qualquer? Ele, na verdade, estava em busca de Simão e André. E nós sabemos que Jesus sabe quem é cada um de nós. Nós podemos ver isso, por exemplo,
quando ele tem o seu encontro com Maria Madalena, que entra à porta da casa de Simão Pedro em Cafarnaum, mais à frente, e Maria lhe chama Rabone, que é mestre, ou mestrezinho, ou mestre querido, e Jesus responde Maria. Ela, entre lágrimas, emocionado, diz, tu me conheces? E ele diz, como não, Maria? Eu sou o bom pastor, eu conheço a todas as minhas ovelhas. Não se surpreenda que eu lhe chamo Maria. Ou talvez quando ele foi buscado pelo senador Públio Lentulus, na calada da noite, que buscava cura para sua filha, e sem dirigir nenhuma palavra a Jesus, Jesus lhe diz, senador, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento pode encaminhar ao regaço do meu Pai. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então Jesus sabia quem estava procurando. E foi assim que quando 2 pescadores desceram da sua barca, Jesus lhe dirigiu a palavra, lhes dizendo, Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. E eles, surpreendidos, respondem, sede bem-vindos. Ficam tentando lembrar de onde conhece aquele homem, aquela voz. Por que se sentem seduzidos por aquele convite? Por que de repente não consegue explicar as emoções que o tomam? E André, ainda jovem na sua inocência, diz, Senhor, um reino em Cafarnaum? Mas Cafarnaum é tão pequeno, existem tão poucas casas. Naquela época, Cafarnaum, que era uma vila de 200 anos, provavelmente tinha 200 metros de leste a oeste, 300 metros de norte a sul, umas 6 quadras de uma cidade grande. Talvez não tivesse 1000 habitantes. Então, realmente, fundar um reino em Cafarnaum, como André imaginava, seria muito difícil. Simão Pedro, tentando remendar, diz, ora, André, em volta aqui do lago de Genezaré tem várias outras cidades. Podemos montar um reino reunindo todas as cidades. Talvez então desse uns 3.000 homens. Desses, talvez 1.500 fossem homens. Dos 1.500 homens, talvez 700 tivessem condição de formar um exército. E como um exército de 700 homens poderia talvez enfrentar uma centúria romana com 5.000 homens? Não entendiam eles bem o que Jesus estava propondo. E então Jesus, abreviando a conversa, lhes diz, quereis ser meu discípulo? Sim, Senhor, seguiremos os teus passos. Eles então se abraçaram e caminharam para a praça, e Jesus entrou na intendência de Antipas, onde ali se sabia havia um homem muito inteligente chamado Levi. E Jesus, entrando, lhe dirigiu a palavra e disse, que fazes tu, Levi? E Levi, que mais tarde seria Mateus, disse, recolhe os impostos devido a Herodes. Jesus lhe pergunta, queres vir comigo recolher os bens do céu? E ele, sem entender o convite, disse, Senhor, estou pronto. Em seguida, eles se dirigiram para a casa de Simão Pedro, onde Jesus então explicou qual era o objetivo do seu trabalho, o que pretendia fazer, em sucintas palavras, porque as explicações só vêm com o tempo. E na parte da tarde, Jesus foi para a praça, porque a curiosidade das pessoas que perceberam e viram a conversa entre eles era grande. E Jesus então foi para a beira da praia. E na beira da praia aglutinou-se em volta dele um grupo grande de pessoas sofridas, de mulheres que eram doentes, de crianças famintas, sujas, mal vestidas, de homens pecadores e de tantos outros que sofrem, e Jesus, olhando para eles, lhe dirigiu um sorriso. Ao contrário do que Hanan dissera, naqueles corações humildes, Jesus começava a fundar o reino de Deus sobre a terra. E ali então, ele começou para cada um deles
dizer como se alcançaria as glórias das bem-aventuranças. Mas se nós perguntássemos a Judas, quando Jesus iniciou a fundação do reino de Deus sobre a terra, ele certamente nos diria que no julgamento de Jesus, quando ele percebeu que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. E se perguntássemos para Pedro, Pedro diria, no pátio do palácio de Caifás, quando o galo cantou e eu percebi que realmente tinha negado ele 3 vezes. Se perguntássemos a João Batista diria, às margens do Rio Jordão, quando eu o batizei, eu ouvi uma voz que vinha do céu e dizia, este é meu filho amado. Se perguntarmos a Maria Madalena, ela dirá em Cafarnaum, quando ele me chamando pelo nome, me mostrou uma vida nova que eu jamais sonhara. Se perguntássemos a Paulo de Tarso, ele então diria, na estrada de Damasco, quando eu precisei ser cego para ver. Se perguntarmos a Joana de Cus, ela dirá, na arena do circo, quando o guarda me transpassou com a lança em fogo e me perguntou se Cristo só tinha me ensinado a morrer. E eu disse, não, Jesus também me ensinou a te amar. E se perguntarmos a Maria de Nazaré, ela dirá, em Belém, sob as estrelas que eram foco de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. E quando eu segurei pela primeira vez em minhas mãos e senti que se cumpria a promessa de um novo tempo. Jesus está conosco. Talvez se nós perguntássemos a ele, Jesus, o que fazes em Cachoeira do Sul? Talvez ele nos respondesse, venho buscar fundar o reino de Deus no vosso coração. E completaria dizendo, quereis ser meu discípulo? E talvez completasse mais ainda, nos usando as mesmas palavras que ele usou com o senador. Nos dizendo que depois de séculos e anos em que nós sofremos, desviados do bom caminho, temos hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a nossa vida. E ele completaria dizendo, está porém no teu querer, aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Que nós não tardamos a acompanhar Jesus, a aceitar o seu convite e a fazermos a nossa real conversão aos seus ensinamentos. E elevando o nosso pensamento a Deus, que nós sejamos gratos pela oportunidade de, nessa encarnação, termos tanto conhecimento sobre Jesus, termos tanta oportunidade de estudo, termos tido tanta oportunidade de, através do entendimento intelectual dos seus ensinos, realizarmos a nossa conversão. E pedir a Deus que nós possamos transformar os obstáculos que vêm para nos tirar do estado de inércia em elementos suficientes para nos colocar num novo caminho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.